Ao sentar-me diante do computador para escrever esta introdução ao livro que o leitor tem em mãos, cerca de 30 anos se passaram desde que iniciei meus diálogos com os mortos. Segundo o jargão da prática espírita, passei a ser o que se chama tecnicamente de doutrinador, ou seja, aquele que procura instruir seu interlocutor acerca de pontos de vista doutrinários, não necessariamente religiosos, mas também científicos ou políticos, como se pode ler no dicionário Aurélio. Logo, porém, descobri que eu tinha muito pouco ou nada a ensinar aos espíritos acerca de aspectos doutrinários, mesmo porque meus eventuais conhecimentos a respeito eram teóricos, embora montados em sólidas convicções, ao passo que os deles resultavam de dramáticas experiências ao vivo. Melhor do que eu, eles sabiam de coisas como existência e sobrevivência do ser, reencarnação, comunicabilidade entre vivos e mortos, responsabilidades kármicas. Não que isso me deixasse sem ter o que lhes dizer, pois sempre há muito o que trabalhar no psiquismo de todos nós, sempre que nos desviamos dos sábios roteiros contidos nas leis divinas. O que desejo enfatizar é que tive mais a aprender com os chamados mortos do que ensinar-lhes. Essa primeira descoberta se revelou importante no sentido de que me proporcionava não apenas um sentimento de respeito pelas dores e dificuldades alheias, como também uma atitude de convicta humildade de minha parte ante o volume das experiências pessoais que a conversa com esses companheiros de jornada evolutiva nos estava trazendo. Mas o aprendizado não parou aí. Ao iniciar a tarefa, o conceito que eu formulava acerca dos espíritos era o dos livros que estudara durante o período de instrução e formação. Para mim, seriam entidades que, de certa forma, transcendiam a condição humana, quase como abstrações vivas situadas numa dimensão que meus sentidos não alcançavam. Mas não era nada disso. Os espíritos são gente como a gente. Sofrem, amam, riem e choram. Experimentam aflições, desalentos, alegrias, esperanças. Tudo igual. Essa foi a segunda descoberta. Uma terceira descoberta consegui contabilizar, juntando pontas, colecionando indicações, ouvindo desabafos e observando em inúmeros depoimentos sutilezas que até então me haviam passado despercebidas. É que eu começava a identificar grande descompasso, verdadeiro abismo entre a vivência terrena do espírito metido num corpo de carne e a realidade póstuma. Para dizer a mesma coisa de outra maneira. Parecia predominar por toda parte, em esmagadora maioria das pessoas que vivem na Terra, espantosa ignorância das condições de vida após a morte. Não que essa realidade esteja oculta ou seja de difícil acesso. Pelo contrário, ela está ao alcance de todos, ela se mostra com mil faces e parece gritar, dar saltos, vestir-se de maneira insólita, precisamente para fazer-se notada. No entanto, a gente passa por ela e não a vê, ou não percebe que ela está ali, ou vê e não se importa, não quer pensar, ou foge dela. Costumo dizer que há dois tipos de ignorância: a que não sabe e a que não quer saber. A primeira é relativamente fácil de ser corrigida. Se o ignorante não for também arrogante, ele poderá aprender. A outra é bem mais complexa, porque pode ocultar-se atrás das imponentes arquiteturas da erudição. Encontramo-la nas pessoas mais cultas e mais bem informadas sobre inúmeros outros aspectos do conhecimento, como em geniais cientistas, excelentes escritores, professores, artistas, líderes de toda sorte em suas respectivas categorias. Enquanto se encontram por aqui, no mundo da matéria densa, tudo bem. Muitos deles morrem glorificados, transformados em verdadeiros mitos, tocados pela varinha mágica da fama. Deixam marcas profundas da cultura de sua época, são lembrados em placas e até monumentos, quando não entronizados em altares pelo mundo afora, após meticulosas canonizações. Não importam títulos de glória terrena ou o bafejo da projeção. Se morrerem na ignorância da realidade espiritual, terão todos inapelavelmente de enfrentar amargo período de decepções e perplexidades ao retornarem ao mundo póstumo, de onde vieram para a encarnação, que acaba de encerrar-se. Tanto mais trágica é a situação quando nos lembramos
de que uma simples viagem turística exige programação minuciosa e competente. Quando decidimos conhecer um país estrangeiro, procuramos colher um mínimo de informações que nos orientem em nossas andanças por lá. Onde fica o país? Que língua fala a sua gente? Quais são os hábitos e costumes da terra? Como é o clima? Quente ou frio? Que tipo de moeda se usa por lá? Quais são os meios de transporte? Como se alimentam? Como se vestem? Se vestem? Qual a sua história? Que regime político impera no país? No entanto, para uma viagem inexorável e imprevista como a da morte, é ainda uma minoria que se prepara procurando informar-se corretamente sobre a dimensão para a qual pode partir a qualquer momento. Este livro traz algumas informações sobre o mundo póstumo e umas tantas dramáticas histórias pessoais, como as de Medeiros de Albuquerque, Lawrence da Arábia e Houdini. Em nenhum deles assentaria o rótulo de ignorante. Pelo contrário, foram pessoas de excepcional talento. De nenhum deles a realidade espiritual se ocultou, mas nenhum deles a aceitou enquanto esteve por aqui. Houdini não apenas a rejeitou, como fez o que lhe foi possível para que todos também a rejeitassem. É nesse estado de espírito que a morte os surpreende e os atira de chofre no vórtice de uma realidade que não há mais como ignorar, ironizar ou combater. Ela está ali, presente, inevitável e irremovível. E dói. Encontram-se de repente em regiões desconhecidas, quase sempre hostil, abandonados aos seus próprios recursos, despreparados para tudo. São como relutantes imigrantes subitamente despejados num país desconhecido e assustador. E como se estivessem ali sem passaporte, sem amigos e sem dinheiro. Lawrence conta que nem roupa tinha para vestir-se. Desconhecem a geografia, a história, os costumes do estranho país das sombras. Onde abrigar-se? A quem recorrer? Como fugir de tudo aquilo? Se é que isto é possível? Que região é aquela? Algum pedaço do inferno que nem Dante se lembrou de descrever? Quem é aquela gente que perambula daqui para ali, grita, resmunga, chora, dá gargalhadas? E por que tudo é tão escuro? E que vegetação é aquela esquisita, sem seiva e sem vida? Este livro é, pois, um recado que nem é meu, eu apenas o escrevi, costurando retalhos colhidos aqui e ali entre depoimentos de pessoas que passaram a viver no além. Com algumas delas falei pessoalmente, de outras tantas apenas li a dramática história que elas mesmas desejaram e conseguiram passar-nos pelos filtros da mediunidade. O recado está dado, portanto, e eu desobrigado da tarefa. O resto é com você, leitor amigo. Hermínio C. Miranda.